Olá, navegadores do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje o livro tem o nome de Persuasão, da Maite Carvalho. Maite Carvalho participou do programa Aprendiz do Roberto Justus, né? Um importante programa de TV. Há muitos anos atrás, quem assistiu sabe que Roberto Justus tem uma maneira de filtrar aqueles que trabalham com ele de uma maneira muito competente, porque ele é muito competente. Então, só da gente, da Maite ter trabalhado, ter vencido o programa com ele, é um grande respaldo, né? Mas não é só isso, ela tem um trabalho excelente na internet, tem 2 livros, né? E um deles tem o nome Persuasão. Então a persuasão está atrelada à abordagem persuasiva, né? O que é isso? São abordagens para convencer alguém do que a gente pensa, né? Então quem de nós já não tentou se expressar, convencer alguém sobre um determinado assunto, né? A ideia deste livro é o seguinte: ou você comunica, influencia as pessoas, ou você é influenciado por elas. Porque nós vivemos em sociedade e interagimos o tempo todo, uns com os outros. Então, é importante, se não essencial, a nossa sobrevivência no meio social, saber se expressar. Então, persuadir alguém sobre o que a gente pensa está relacionada com a vida pessoal e a vida profissional, porque quem não se comunica se trombica, como dizia o Chacrinha, né? Então Paulo Freire vai nos dizer também que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então tudo aquilo que nós pensamos e tudo aquilo que nos influencia para formar quem nós somos, vai fazer uma estruturação dentro de nós e nós vamos nos expressar de acordo com o que a gente tem. Nós vamos nos expressar de acordo com a nossa bagagem que a gente tem. Então, é importante também saber técnicas de como se expressar, porque às vezes a pessoa tem muito conhecimento, às vezes a pessoa é doutor num assunto, mas não sabe expressar, não sabe ensinar as pessoas. Então, esse livro traz algumas técnicas para colocar em prática. Então, fique ligado que nós vamos contar aos poucos as estratégias. Então, eu vou começar sem mais delongas, né? Que ao traçar, então, uma estratégia boa, cognitivamente e emocionalmente, que nós estamos dizendo aqui. Então, existem 4 etapas para ter êxito nessa interação persuasiva, que é elaborar um discurso persuasivo, que é um discurso de acordo com as abordagens que nós veremos mais adiante, né? Utilizar storytelling, que é uma técnica de contar histórias, é muito importante. Se possível, não se colocar na história, contar uma história que você não esteja junto, porque isso pode gerar uma carga emocional no discurso. E o ideal é uma história que você não se integre, mesmo que você já passou por aquilo, mas que você usa como um outro personagem também, né? São as histórias, as pessoas gostam bastante de ouvir histórias, né? E defender suas ideias. É importante defender as ideias, né? Ser assertivo, né? Observar, né? Colocar as necessidades, colocar o porquê que deseja aquilo e se exprimir de acordo com o que sente, né? E uma visão crítica e reflexiva sobre o assunto. Então, quando nós analisamos
algum fenômeno, o que acontece, nós temos sim uma maneira da gente observar aquilo criticamente e reflexivamente. Não quer dizer que a outra pessoa esteja errada e eu certo. É que a maneira de nós vermos, mesmo que a pessoa esteja fazendo errado, eu costumo dizer que um livro, mesmo que ele seja ruim, que você leu, ele serviu para alguma coisa. Ele serviu para você ter uma análise crítica e reflexiva sobre aquele assunto. Então, Aristóteles, que é a base do livro da Maitê, ele tem um livro, Retórica, excelente também. Em breve terá aqui no canal também esse livro. Então, ele fala em 3 níveis de abordagem, que seria o ethos, pathos e logos. O que significa essas 3 palavras, né? O ethos seria a confiança. Dentro de uma argumentação, dentro do que eu vou falar, a confiança, a credibilidade daquele que vai falar é muito importante. Então, uma pessoa que vai falar sobre física quântica, ela tem que ser físico, um cientista, que dá credibilidade. Quando um místico ou alguém que se julga saber sobre física quântica fala sobre física quântica, cai um aspecto da abordagem persuasiva, porque a confiabilidade, de acordo com Aristóteles, vem da pessoa que tem por que dizer aquilo. Né? Ela estudou física quântica, né? De verdade. Né? Então, ela consegue ter esse primeiro passo para uma argumentação persuasiva. Depois tem o pathos, que é empatia e emoção. Uma argumentação 100% na credibilidade, no conhecimento, ela não é tão persuasiva. Ela tem que ter um pouco de empatia e emoção. Então, deve-se colocar algum trecho, algum momento da conversa, algo que a pessoa se coloque emocionalmente envolvida com o que você fala. É importante também. Então, além da credibilidade, de saber o que você está falando, né, também se envolver na empatia, se colocar ali no lugar do outro, respeitar o outro e causar emoção no discurso. E o logos é a pesquisa, é dados. Né? Então, obviamente que 100% de dados numa conversa persuasiva não vai levar aquele que te ouve a ser abordado de uma maneira que ele seja convencido. Então, existe 3 aspectos. É a credibilidade, né, de você ter estudado. Então, um matemático vai ter credibilidade em falar sobre uma soma subtração. Né? A empatia, a questão da emoção, né? Envolver a pessoa numa situação emocional. E isso pode ser por diversas maneiras, nós vamos conversar sobre isso ao longo dos vídeos. E também trazer pesquisas e dados. Né? Não basta dizer a pessoa está caminhando de camiseta amarela, tropicou e caiu. Logo, todas as pessoas que caminham com camiseta amarela tropeçam e caem. Então, tem que ser baseado em dados. Né? Quantas pessoas, que situação estava chovendo ou não, a pessoa tinha problema de locomoção. Então, são pesquisas que levam a inferir uma parte experimental. Né? Tem a parte teórica, a parte experimental, a parte prática. Então, essa é a retórica de Aristóteles. Esses 3 aspectos que são, para ele, uma abordagem persuasiva ideal. Para quê? Para que a pessoa seja convencida ou estimulada, o que proporcione a reflexão por parte daquele que está ouvindo o seu discurso. Então, o discurso se torna mais agradável, a atenção dura mais tempo quando se segue esses 3 passos de Aristóteles. Então, nos vemos no próximo vídeo, que nós vamos continuar conversando sobre algumas abordagens
persuasivas e comentar sobre as falácias também. Então, fique ligado no próximo vídeo e até breve.